Começa agora as principais notícias do dia. O dia começou bem bizarro. Milei, lá em Israel, no Muro das Lamentações, de uma forma ou de outra, pedindo a Israel um pouco de apoio, porque dentro da Argentina o bicho tá pegando. O Milei é, talvez na história do presidencialismo, o presidente que mais perdeu apoio em tão pouco tempo. Os pacotes neoliberais do Milei não estão dando certo e agora, para continuar na presidência, de uma forma bem simples, para não sofrer o impeachment, o Milei precisa oferecer muito, e muito mesmo, para impérios como Israel, Estados Unidos e até mesmo Rússia, como fez o Bolsonaro nas vésperas das eleições, quando percebeu que não ia dar para vencer. Isso mesmo, quando o Bolsonaro percebeu que não ia dar para vencer nos votos, ele procurou Estados Unidos, tentou com Israel e no final das contas foi até a Rússia pedir bênção para dar um golpe militar no Brasil. Como a bênção não veio, o 8 de janeiro ficou somente nas mãos do gado que está preso na papuda, porque os generais não apareceram. O que está acontecendo na Argentina é um pouquinho de demonstração do que aconteceria no Brasil se a gente tivesse realmente adotado essa política de descontar dos políticos a nossa loucura e a nossa raiva porque tudo está dando errado. Em grande derrota para Milei, Congresso da Argentina rejeita pacote neoliberal. Isso mesmo, antes da derrota, o ultradireitista argentino foi a Israel simular choro no Muro das Lamentações. Essa derrota já é uma demonstração que, se o Milei tivesse que enfrentar um processo de impeachment, ele já deixaria de ser presidente da Argentina. O que podemos dizer nesse momento é que o Milei está na corda bamba. O Congresso deixa o Milei na presidência mais para se vingar do povo argentino, que foi um pouco irresponsável nas urnas, do que por falta de apoio no Congresso para derrubar o Milei, porque lá ele não tem apoio nenhum. Diga-se de passagem, as bobagens faladas pelo Milei já estão sendo desfaladas. Ministro de Milei ignora ataques do presidente e diz que sucesso da Argentina depende do Brasil. Abre aspas, vão nos ajudar a sair dessa situação. Fecha aspas para o Luiz Caputo, aliado do presidente argentino, que chamou Lula de presidiário comunista e disse que não teria relação com o Brasil. As coisas mudaram para o Milei. O Milei realmente acreditava que ao atacar o Brasil e chamar o Brasil de comunista, Israel mandaria muitos presentes aqui para a Argentina. Mas isso não deu certo e a coisa ficou ruim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ONG Transparência Internacional. A ONG Transparência Internacional, e antes de falar sobre a ONG, eu queria dizer que ONG não significa nada. Se o Aécio Neves, o Eduardo Cunha, o Michel Temer, o Sérgio Moro e o Dallagnol decidirem montar uma ONG no Brasil com o nome ONG contra a corrupção, eles vão montar uma ONG no Brasil. Então, a única coisa que ONG significa é organização não governamental. Mas para os leigos, falar que uma ONG internacional reduziu a qualificação do Brasil em termos de corrupção pode ter algum valor jornalístico. Afinal de contas, chega uma CNN e uma Rede Globo e fala: uma ONG internacional desclassificou o Brasil no ranking de corrupção. Acaba virando notícia, é exatamente isso que eles queriam. O detalhe é que dessa vez o STF já está preparado para ataques como esse, que é exatamente o mesmo ataque que o Brasil começou a sofrer em 2012 e que culminou na derrubada da Dilma em 2016. Dessa vez o Toffoli autorizou e solicitou uma investigação sobre essa ONG Transparência Internacional. Como resposta, a ONG Transparência Internacional revidou, dizendo que o Brasil estaria sendo totalitário, autorizando e pedindo uma investigação contra a ONG Transparência Internacional. Eles esperavam talvez uma reação totalitária do Toffoli, mas o Toffoli respondeu com transparência. Os processos agora da ONG Transparência Internacional deixam de correr sob segredo de justiça e todo o jornalismo brasileiro se torna obrigado a falar dos processos
conforme eles estão. Isso porque até então era possível para a direita e para o jornalismo que está a favor da transparência internacional inventar o que quisessem a respeito da ONG. Mas agora não. Agora eles são obrigados a dizer que a ONG queria receber da Lava Jato 2,5 bilhões de reais para ficarem sob administração dessa ONG, a Transparência Internacional. E tem mais, a ONG Transparência Internacional não apenas trabalhou na campanha pela derrubada da Dilma, como trabalhou também na campanha pela prisão do presidente Lula, que aconteceu exatamente por causa dessas manifestações de rua. A ONG Transparência Internacional influenciou, inclusive, nos acordos de leniência, que são os acordos que foram criados para tirar nossas empresas de construção civil do mercado. Agora, dando sequência em falando sobre política nacional, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para o Bolsonaro, depois do caso ABIN, e depois que os aliados do Bolsonaro descobriram que todos eles estavam sendo espionados pelo Bolsonaro, o pessoal decidiu que é muito mais fácil ficar do lado do Lula, presidente da República, que vai ser presidente por pelo menos mais 7 anos, do que insistir em cima de um Bolsonaro que tem cada vez se demonstrado mais louco e está cada vez mais próximo da prisão. Agora, o Tarcísio, que já sinalizou uma amizade política com o Lula, foi seguido também pelo Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Então, não tem mais aquela coisa daquele sentimento de que tem que ser o anti-Lula, tem que ser o anti-PT, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil para a oposição e cada vez mais difícil para o sentimento bolsonarista, esse sentimento de destruição nacional através da polarização. A gente volta para um momento bem mais republicano, em que existe a diversidade, existe o confronto político, mas não é necessária a guerra, não é necessária a morte durante os eventos políticos. Abre aspas, como não aplaudir esse cara? Fecha aspas. São as palavras de Cláudio Castro sobre o Lula. O governador do Rio de Janeiro disse que o papel de fazer oposição cabe ao Congresso Nacional. Isso é uma coisa muito lógica, né, gente? Um prefeito ou um governador que faz oposição ao presidente da República é um completo idiota, porque, afinal de contas, qualquer tipo de parceria com a presidência da República é bem-vinda, e dando um exemplo de um momento em que Minas Gerais era governada pelo PSDB, que brigava pela presidência da República com o PT, Minas Gerais recebia vários recursos do PT, mesmo com o Aécio Neves no governo de Minas. Em falando em Minas Gerais, o Zema chorou de um lado, chorou do outro, depois de ter criticado muito Lula, e daqui a pouco eu trago para vocês a notícia do Lula, que já marcou para ir passear em Minas Gerais. Somos adversários, não podemos ser inimigos, diz Tarcísio sobre Lula. O governador destacou a parceria com o governo federal para a construção do túnel Santos-Guarujá. Sobre essa construção do túnel, que tem que ser, sim, comemorada pelo povo brasileiro, em especial o povo de São Paulo, que vai ser beneficiado por essa obra, é muito importante a gente pedir ao Tarcísio que, no lugar de buscar empreiteiras corruptas da Espanha, deixe nossas empreiteiras se tornarem grandes novamente, porque a Lava Jato destruiu a Odebrecht, a Lava Jato destruiu a OAS, mas essas empresas geravam empregos aqui no Brasil, contratavam mão de obra no Brasil, compravam insumos aqui no Brasil. Então, deixe nossas empreiteiras serem grandes novamente, deixe nossa construção civil ser grande novamente. A Espanha já está muito bem, Tarcísio, deixa a Espanha por lá. E não dá mais para continuar fazendo lenga-lenga contra o presidente Lula. O Brasil não se tornou comunista, não começamos a comer cachorros e nenhuma igreja foi fechada desde que o Lula assumiu a presidência no ano passado. Então, depois de caírem todas as máscaras, principalmente a do Bolsonaro e as máscaras do Sérgio Moro, a imagem positiva do presidente Lula volta a subir. Afinal de contas, o poder de compra dos brasileiros cresceu, o desemprego diminuiu, e isso são coisas que não dá para negar. Até o mais fanático bolsonarista é obrigado a admitir. Então, imagem positiva do Lula chega a 51%, mostra a pesquisa Atlas. A ministra Simone Tebet, Planejamento e Orçamento, ficou em segundo lugar, de acordo com as estatísticas. Então, a gente está com uma imagem positiva do governo. Isso é, sem dúvidas,
conquistas através de resultados. Então, rodou um vídeo no qual o governador de Minas Gerais, o Zema, estava reclamando da ausência do presidente Lula, falando que já pediu várias vezes um tempo de conversa com o presidente Lula. O que a gente via do Zema a respeito do Lula nas redes sociais era o Zema xingando Lula, o Zema atacando Lula. De uma hora para outra vem a lista da ABIN e o Zema provavelmente está lá na lista como um dos espionados pelo Bolsonaro. Então o Zema aprendeu que não vale a pena ficar do lado do Bolsonaro. Agora o Zema quer ser amigo do Lula. E Lula visitará Minas Gerais com presença confirmada de Rodrigo Pacheco. A ida de Lula ao estado ocorre em meio a divergências com o presidente do Senado, que tem como prioridade pautar o fim da reeleição. Lembrando que o Pacheco quer o fim da reeleição para presidente, o Pacheco quer o fim da reeleição para governador e para prefeito, mas eles não querem o fim da reeleição para senadores e deputados, o que é uma coisa muito bizarra e contraditória. Para quem falou que o PT estava acabando, eu preciso dizer para vocês que vocês estão errados, tá? Com 29% das menções, PT lidera a pesquisa de preferência partidária no Brasil, diz Atlas Intel. O partido tem mais de 10% de distância em relação ao segundo colocado, que é o PL. Então, para quem estava comemorando o fim do PT, está na hora de descomemorar. Notícia importante aqui para a economia brasileira e que nos traz um pouco da interrupção das nossas construções de usinas hidrelétricas que aconteceu em função das campanhas negativas, inclusive protagonizadas por ONGs como Transparência Internacional. O Brasil está tentando baixar a tarifa de Itaipu. O Brasil depende muito mesmo da energia produzida por Itaipu, que ela é do Paraguai e do Brasil. A metade dessa energia quase que fica excedente, porque o Paraguai consome muito pouco. Então o Brasil tem que comprar do Paraguai. Quem vende coloca o preço que quer, o Brasil compra se quiser e se precisar. De qualquer forma, a atual tarifa é 16,71 dólares, imagino que por megawatt. Está escrito aqui quilowatt, mas eu imagino que é por megawatt. E Paraguai quer aumentar para 20,75, que é um aumento considerável. O Sistema Nacional ele compra pela ordem de preço, o que significa que se tiver alguém para oferecer por um preço mais baixo, Itaipu Binacional fica com a parte do Paraguai sem vender energia, porque eles não teriam outro cliente senão o Brasil. Mas de qualquer forma, é muito importante lembrar que a Globo, uma campanha protagonizada por artistas da Globo, Movimento Gota d'Água e outras campanhas, acabaram com um projeto que a Dilma tinha de construir várias usinas hidrelétricas no Brasil, o que acabou colocando o Brasil mais dependente da importação de energia elétrica. Esse foi o Notícias do Dia de hoje. Eu peço para todos vocês que convidem pessoas para conhecerem o trabalho aqui nesse canal, marquem para receber notificações e se você não for inscrito, isso é um crime. Inscreva-se e continue aqui no canal. Muito obrigado.